Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pastor Carlos e hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Você já deve ter visto aí na chamada. Que família é essa? Meu Deus! Falar de família é sempre um assunto muito interessante porque diz respeito a todos nós, diz respeito a nosso convívio diário, né, com a nossa família, para aqueles que são casados, para aqueles que são filhos, para o relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Consequentemente, nós vimos isso na história da humanidade. E hoje, antes de falar da minha família e da sua família, eu quero falar de algumas famílias na Bíblia. Não é de hoje que as famílias têm problemas. Talvez você já tenha ouvido, né, esse dizer... isso acontece nas melhores famílias, mas olhando para a Bíblia nós encontramos muitos exemplos também de famílias de grandes personagens bíblicos que tiveram problemas. Consequentemente, diz respeito ao relacionamento, à história da humanidade, como nós lidamos, né, com os problemas, com as pessoas que nos relacionamos, com as pessoas que estão próximas. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é do primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro casal vivia muito bem ali no paraíso, colocado por Deus, mas a partir do momento que eles pecam, desobedecendo ao que Deus havia determinado, quando Deus chega novamente ao jardim, que procura por Adão, depois ele se apresenta, e uma das coisas mais interessantes que nós encontramos logo ali no livro do Gênesis é quando Deus questiona Adão a respeito do que ele fez. Aí a resposta de Adão é muito interessante, porque ele diz, foi a mulher que tu me deste. Então ali nós já tínhamos o primeiro conflito, aonde o marido estava então culpando a mulher. Realmente a mulher teve sua participação, mas nós vimos que os dois pecaram, né? Isso teve consequência muito grande para a vida deles, tanto é que eles são expulsos, né, do paraíso. Outro caso, ainda na mesma família, nós encontramos dos filhos de Adão e Eva. Gênesis, a partir do capítulo 4, nós vamos encontrar ali um conflito entre irmãos, né? Um tinha ciúme do outro e isso culminou na morte, né? Caim matando Abel. Nós encontramos um pouco mais à frente ainda no livro do Gênesis, por exemplo, a família de Noé. Logo após o dilúvio, quando ele se estabelece na terra, nós vimos então que Noé planta uma vinha, faz o vinho e se embriaga. E o filho, ao vê-lo nu, ao invés de proteger, de cobrir ao pai, ou a nudez do pai, conforme a Bíblia nos relata, diz que ele ainda riu da situação do pai. Ou seja, isso gerou um conflito muito grande, que logo após os irmãos cobrirem Noé, e depois que Noé volta, vamos dizer assim, a sua consciência após a bebida, ele amaldiçoa o filho, né? Então isso trouxe consequências gravíssimas, problemas familiares. Nós encontramos isso também em outros personagens muito importantes da Bíblia. Abraão, mesmo debaixo da promessa de Deus, de que Deus iria suscitar descendência dele, ele junto com a sua esposa Sara terminam se precipitando, passa a tomar como mulher Agar, e disso gerou um conflito muito grande. Nasce Ismael, depois Deus cumpre a promessa, nasce Isaac. Nós tivemos agora um problema muito grande na família, que terminou culminando, na verdade, com Agar e Ismael sendo despedidos, né, sendo mandados embora. E Deus, claro, os abençoou também grandemente, mas houve um conflito familiar muito grande. Depois nós temos ainda Isaac, que a partir dele vem Esaú e Jacó. Também foi um conflito muito grande entre os irmãos, inclusive a mãe ali ajuda Jacó, mas o pai gostava muito de Esaú. Isso gerou um conflito porque Jacó ele compra a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú. A mãe, nervosa, vamos dizer, com isso, termina enviando Jacó para fora do arraial deles. Depois nós temos a história do próprio Jacó com seus filhos, né? Depois chega um momento em que José recebe uma túnica colorida de presente do pai. Isso gerou um ciúme nos demais irmãos. Também José, pelo seu comportamento, pelos seus sonhos, isso fez com que alguns de seus irmãos, agora com raiva dele, né, o vendam para o Egito e tirem ele de perto do convívio dele. Então você vê que são conflitos familiares. Depois, é claro, os irmãos conhecem a história, você conhece a história. José vai para o Egito, vem uma fome, uma grande seca sobre a terra, os irmãos vão até o Egito à busca de comida e terminam
encontrando José, ele terminou sendo bênção para aquela família. Ele não guardou a ira, a raiva por conta do que os irmãos haviam feito por ele. E por que não falar de Davi, grande rei de Israel? Absalão, com raiva, mata o irmão. Depois o próprio Absalão se revolta também contra o próprio Davi, contra o próprio pai. Ou seja, as consequências na família de Davi foram terríveis. Então, vamos falar de 5 características para uma família equilibrada. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações aí e compartilha com alguém da sua família que você quer que também seja grandemente abençoado. Primeira característica para termos uma família equilibrada é o amor incondicional, conforme nos é relatado em 1 Coríntios capítulo 13. A importância do amor que suporta, que crê, que espera, que tolera. E isso faz total diferença para que a nossa família seja equilibrada. Amor condicional, o amor que ouve, o amor que permite nós ouvirmos o outro falar. O amor que permite que você ouça sua esposa, ouça o seu esposo, ouça seus filhos, que os filhos possam ouvir também os conselhos dos pais, sem julgar de antemão, mas fazendo com que esse amor seja compartilhado mutuamente. Uma família que tem o amor incondicional, consequentemente, traz um equilíbrio para essa família. A segunda característica que eu quero trazer aqui para termos uma família equilibrada é o perdão. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, fala sobre a necessidade de perdoar como Cristo nos perdoou. Isso diz respeito em relação às demais pessoas, mas imagina na nossa família. Se você não perdoa sua esposa, seu esposo, seus filhos, se você não perdoa o seu pai, a sua mãe, você vai ter consequências gravíssimas no relacionamento da sua família. Sua família vai se desfazer, sua família vai viver com mágoa, com rancor, e você não vai prosperar. Isso é bíblico. Nós vimos então que os fatores mais importantes para o equilíbrio familiar é o perdão. Então aprenda hoje, como está a sua família? Será que você perdoa facilmente? Tem algo que você deseja perdoar? Escreve aí nos comentários como você quer que a sua família continue sendo abençoada. Você tem feito algo para a sua família continuar sendo abençoada, prosperando? Você tem, quem sabe, um pedido de perdão para fazer para o seu pai, para a sua mãe? Você tem um pedido de perdão, quem sabe, para fazer para os seus filhos? Então, a Bíblia deixa bem claro: vós pais, não suscitais a ira dos vossos filhos. Então, temos que ter um cuidado também em tratar os nossos filhos. Então, o perdão é um dos fatores mais importantes para termos uma família equilibrada. A terceira característica para uma família equilibrada é a comunicação efetiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1 fala da comunicação que promove a paz e o entendimento. Então, como está a comunicação no seu lar? Como você se comunica com a sua esposa? Como você se comunica com o seu esposo? Você confia nele? O melhor amigo, a melhor amiga que nós temos é a esposa, é o esposo. É com ele ou com ela que você deve confiar. E nós sabemos que os relacionamentos de hoje estão muito frágeis. Nós vimos nos nossos dias que a comunicação entre o casal, por exemplo, tem tido muitas falhas. O marido não fala com a mulher porque não confia, a mulher às vezes não fala com o marido porque não confia, ou pelo menos não confia na reação um do outro. Os pais não se comunicam com seus filhos, os filhos não se comunicam com seus pais, um não confia no outro, e você vai vendo as famílias sendo destruídas, principalmente nos dias de hoje, onde nós vemos uma interferência externa muito grande no ambiente familiar, fazendo com que as famílias não tenham então uma conversa, uma comunicação efetiva, aonde um possa ouvir o outro sem julgamento, com um olhar de amor, compreendendo então o ponto de vista e a situação dos outros. Quarta característica para termos uma família abençoada: respeito mútuo. O respeito deve haver dentro do ambiente familiar. De que modo você respeita a sua esposa? Como você respeita o seu marido? Será que o que você fala diante dela, você tem falado da mesma forma externamente para as outras pessoas? Ou
você é uma pessoa dentro de casa e uma outra pessoa fora de casa? Será que o que você fala do seu marido externamente é a mesma coisa que você fala para ele, que você conversa com ele? A forma que você trata os seus filhos é uma forma também respeitosa, respeitando o ambiente, o momento, o espaço deles? E você, como está o respeito em relação aos seus pais? Você tem respeitado aos seus pais? Tem ouvido a eles também? Então, respeito mútuo é algo importantíssimo para uma vida equilibrada. Nós vimos que nós temos alguns elementos que, se eles forem utilizados em conjunto, o ambiente familiar melhora grandemente. Isso faz total diferença e não importa as dificuldades, os momentos, o quão difícil você tem passado, se esses elementos estão presentes na sua casa, na sua família, você tem uma família abençoada e vai viver em paz. Quinta característica para você ter uma família equilibrada: Deus no centro da sua família. Isso nós vemos claramente em Josué capítulo 24, versículo de número 15, quando você toma a decisão de servir ao Senhor em unidade familiar. Quando ele diz: eu e a minha família, eu e a minha casa. Isso faz total diferença para o ambiente familiar. Como é que você serve ao Senhor? A sua família tem servido ao Senhor? Sei que tem muitas pessoas que aceitaram ao Senhor, o cônjuge às vezes não segue a mesma fé que você tem, às vezes os filhos não têm. Então nós temos que procurar esta unidade, não obrigando, mas orando a Deus para que também ele possa fazer a diferença, a mudança na vida do esposo, da esposa, dos filhos, para que haja então uma unidade no seu lar, para que vocês sirvam ao Senhor de todo o vosso coração. Então, resumindo, como é que nós podemos ter um ambiente familiar equilibrado? Praticando, perdoando, comunicando, respeitando e tendo Deus no centro. Isso é algo efetivo para o bom andamento da sua família. Agora me diga aí, como é que está a sua família? Será que tem algo que precisa melhorar? Será que você tem algo que precisa melhorar? Escreve aqui nos comentários: a minha família é uma bênção. Olha, a minha família precisa melhorar algo, mas eu estou me esforçando, lutando para que meu ambiente familiar seja o melhor possível. Vocês viram na Bíblia que todas as famílias têm problemas. Talvez a sua seja uma família muito abençoada, assim como a minha é uma família muito abençoada, mas há problemas também que precisam ser corrigidos. Nós precisamos melhorar, fazer algo, ouvir mais a nossa família, cuidar mais deles, orar mais por eles, apresentar eles a Deus. Mas nos fala aí, escreve aqui nos comentários, coloca assim: minha família é abençoada, minha casa é abençoada. Tem alguma coisa que ainda precisa melhorar na sua casa, na sua família? Coloque em prática todas essas características, procura ter um ambiente familiar onde você possa conversar, onde você ouça também as outras pessoas, haja com sinceridade, com amor, com comunicação efetiva, e eu acredito que Deus vai transformar a sua casa, transformar a sua família. Agora me responda, você está disposto a lutar para aplicar essas características e transformar a sua família para melhor? Escreve aqui nos comentários: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar para melhorar a minha família aplicando esses princípios, lutando por eles, orando por eles, e eu tenho certeza que Deus fará tudo aquilo que for preciso para que você tenha um lar abençoado em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a refletir sobre a sua família, como anda o ambiente familiar. Não apenas julgue, mas olhe como você pode melhorar para melhorar o seu ambiente familiar e ter um ambiente saudável e equilibrado. Agora eu quero convidar você a compartilhar também a sua experiência da sua casa, da sua família. O que é que você tem feito para melhorar o seu ambiente familiar? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário. Eu acredito que você pode estar ajudando a transformar a vida de muitas outras pessoas, de muitas outras famílias. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a você por ter ficado até aqui e, claro, convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Também curte e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que quer que tenha a família também transformada, abençoada. E dizer, problemas tem em todo lugar, mas que família é essa? É a nossa família. Meu Deus, nos ajuda a termos uma família a cada dia melhor para te servir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.